Eu voltei a pensar no cachorro, aquele Golden Retriever da praça. Eu não consigo tirar a imagem dele da cabeça. A felicidade estúpida, absoluta, correndo atrás daquela bola de tênis imunda e babada. Naquele momento, para aquele bicho, não existia passado, não existia futuro, não existia morte. O universo inteiro se resumia à esfera amarela. E sabe quem me veio à mente enquanto eu olhava para ele com inveja? Não foi nenhum cientista. Foi um poeta português, Fernando Pessoa. Ou melhor, o heterônimo dele, o Álvaro de Campos. Tem um poema onde ele vê uma menina comendo chocolates. E ele diz: "Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade que comes." E ele termina com a frase mais brutal da literatura portuguesa: "Pensar é estar doente dos olhos." É exatamente isso. Pensar é uma doença. Aquele cachorro não está doente. A menina dos chocolates não está doente. Mas eu, e provavelmente você que está me ouvindo agora, nós estamos terminais. A gente costuma achar que a consciência humana é o auge da evolução, né? O topo da pirâmide, o grande presente que a natureza nos deu. Mas existe uma linha de pensadores, os filósofos malditos, que sugerem o contrário. Eles sugerem que a consciência foi um erro de cálculo da natureza, um acidente biológico grotesco. Tem um norueguês, Peter Wessel Zapf, o santo padroeiro dos pessimistas. Ele escreveu um ensaio chamado O Último Messias. Se você tem tendência depressiva e não tomou seu remédio hoje, não leia, eu tô te avisando. O Zapf diz que a gente é como um cervo que nasceu com chifres grandes demais. Na natureza, ter chifres é bom para a defesa, mas se eles crescem demais, desproporcionalmente, o bicho acaba ficando preso nos galhos da floresta e morre de fome porque não consegue baixar a cabeça para pastar. O nosso cérebro é esse chifre gigante. A gente tem um excesso de equipamento cognitivo. A gente sabe mais do que precisa para sobreviver. Um leão precisa saber caçar, dormir e reproduzir. Ele não precisa saber que vai morrer um dia. Ele não precisa saber que o universo vai esfriar e apagar todas as estrelas daqui a bilhões de anos. Ele não precisa de propósito. Ele é a própria vida acontecendo. Nós precisamos. E como o universo é mudo e não nos dá propósito nenhum, a gente entra em pânico. Zapf diz que a gente só não enlouquece coletivamente, como espécie, porque a gente construiu 4 mecanismos de defesa. 4 mentiras vitais para conseguir levantar da cama. Ele chamava de isolamento, ancoragem, distração e sublimação. Olha para sua vida, tá tudo lá. Isolamento. A gente simplesmente bane os pensamentos perigosos. A gente evita falar de morte no jantar. A gente finge que o cemitério não existe. Ancoragem. A gente se agarra em estruturas fixas. Deus, a pátria, a família, o mercado, o comunismo. A gente cria muros ideológicos para se sentir seguro dentro de um cercadinho. Distração. É o Netflix, é o Instagram, é a cerveja na sexta. É manter o cérebro ocupado com barulho constante para não ouvir o silêncio do cosmos. E a sublimação, bom, é o que eu estou fazendo agora. Transformar o horror em arte, em vídeo, em roteiro. Tentar dar uma forma bonita para a tragédia, para ver se ela dói menos. Mas a questão é, e quando os mecanismos falham? E quando você é lúcido demais para o seu próprio bem? Aí você cai no território do H.P. Lovecraft. A gente acha que Lovecraft é sobre monstros verdes com cara de lula no fundo do mar. Não é. O verdadeiro horror de Lovecraft é o horror cósmico. É a ideia de que o universo é tão vasto, tão indiferente e tão mecânico que se a gente realmente entendesse o nosso lugar nele, que é lugar nenhum, a gente enlouqueceria na hora. Ele começa o conto O Chamado de Cthulhu com a frase mais lúcida do século XX. A coisa mais misericordiosa do mundo é a incapacidade da mente humana de correlacionar todo o seu conteúdo. Pensa nisso. A ignorância é misericórdia. Entender é sofrer. A lucidez é quando você correlaciona o conteúdo,
É quando você liga os pontos que deveriam ficar separados. Você liga o ponto da biologia, somos sacos de carne perecível, com o ponto da astronomia, somos poeira num nada infinito, com o ponto da sociologia. Nossas leis, carreiras e dinheiros são invenções frágeis. E o resultado dessa soma é o terror. E se você acha que está ruim, espera, porque a gente pode descer mais. Existe um filósofo que faz o Schopenhauer parecer um animador de festa infantil, Philipp Meinlander. Esse alemão olhou para o universo e não viu apenas vontade ou caos, ele viu um suicídio. Meinlander criou uma cosmologia aterrorizante. Ele dizia que, no princípio, existia uma unidade primordial, chame de Deus se quiser. Mas esse Deus não queria criar o mundo por amor. Segundo Meinlander, Deus queria deixar de existir, ele queria o não ser. Mas como Deus é infinito, ele não podia simplesmente se matar. Então, o que ele fez? Ele se fragmentou. Ele explodiu em bilhões de pedaços. O Big Bang foi o suicídio de Deus. E o universo em que a gente vive, as galáxias, as estrelas, os planetas, eu, você, nós somos os pedaços desse Deus em decomposição. Nós somos o cadáver de Deus apodrecendo lentamente rumo ao nada absoluto. A entropia da física, a lei de que tudo tende à desordem e ao esfriamento, para Meinlander, é a prova de que a vontade do universo é morrer. A gente luta pela vida, sim, mas a correnteza do universo puxa para a morte. Imagina carregar essa ideia na cabeça enquanto você está na fila do banco pagando o boleto. Imagina olhar para as pessoas ao seu redor e ver fragmentos de um cadáver divino buscando o silêncio. Meinlander levou a própria filosofia tão a sério que assim que publicou seu livro, aos 35 anos, ele usou uma pilha dos próprios livros como apoio para se enforcar. Ele foi coerente. A lucidez matou ele. Mas talvez você seja cético. Talvez você diga, isso é metafísica alemã, é poesia gótica. Ok, vamos para a ciência, vamos para a biologia fria e dura. Richard Dawkins, o gene egoísta. Se a filosofia não te deprimiu, a biologia vai. A gente gosta de achar que nós somos os protagonistas da nossa vida, certo? Eu decido, eu quero, eu amo. A biologia evolutiva olha para você e ri. Dawkins sugere que nós, seres humanos, somos apenas máquinas de sobrevivência, robôs de carne gigantes, construídos por moléculas minúsculas chamadas genes. O gene é o verdadeiro mestre. O gene quer se replicar, ele quer ser imortal. E para isso, ele constrói você. Ele constrói o seu cérebro para você ser esperto o suficiente para não ser comido. Ele constrói o seu desejo sexual para te forçar a reproduzir e passar ele para frente. Ele constrói o seu amor pelos filhos para garantir que a cópia dele sobreviva. Você acha que ama sua esposa? A biologia diz não. Isso é um cálculo químico do seu gene identificando um parceiro viável para a replicação. Você acha que tem propósito? O único propósito é transportar a carga genética para a próxima geração e depois morrer e sair do caminho. Nós somos descartáveis. O gene é eterno. Isso é de uma humilhação insuportável para o ego humano. Saber que os meus sentimentos mais profundos, minhas angústias, minhas paixões, são apenas truques de um código químico para me fazer funcionar como um táxi de DNA. E aí a gente volta para o romeno, Émile Cioran. Cioran que devia ter lido tudo isso e passado noites sem luz olhando para o teto de Paris. Ele dizia que a consciência é uma fissura no ser. Ser uma pedra é tranquilo. A pedra é. Ela coincide consigo mesma, não tem dúvida. Ser um animal é tranquilo. O animal é natureza pura. Mas o homem é o animal que traiu a natureza. Cioran dizia que a consciência é o pesadelo da natureza. Quanto mais consciente você é, menos você vive. Pensa num homem de ação e num homem de reflexão. O cara que age não pensa. Ele vai lá, compra o carro financiado, casa com a primeira pessoa que sorriu para ele, faz 3 filhos e posta foto no churrasco sorrindo. Ele está vivendo. Ele está cumprindo o papel biológico dele sem questionar. Você
Você analisa os juros compostos, analisa a taxa de divórcio, analisa o impacto ambiental de ter filhos, analisa a futilidade da existência. E você não faz nada. Você fica no quarto. A inteligência paralisa. A estupidez movimenta o mundo. A história da humanidade é feita por pessoas que não pensaram demais nas consequências, porque se tivessem pensado, não teriam saído da cama. Napoleão não teria invadido a Rússia se fosse lúcido. Ele teria ficado em casa lendo um livro. E para fechar o caixão, Ernest Becker. Ele escreveu um livro que deveria ser proibido, A Negação da Morte. O Becker junta tudo isso, a biologia, a filosofia, a psicologia, e diz: toda a civilização humana, as pirâmides do Egito, os arranha-céus de Nova York, as religiões, as guerras, as empresas, a arte, tudo isso são projetos de imortalidade. A gente morre de medo de ser apenas comida de verme. A gente tem terror da nossa biologia. A gente caga, a gente sangra, a gente apodrece. A gente é bicho. Então a gente cria símbolos. Eu não sou um animal que vai morrer. Eu sou um vice-presidente sênior. Eu não sou um saco de carne. Eu sou um artista famoso. A gente tenta desesperadamente transformar nossa vida biológica, que é finita e nojenta, numa vida simbólica, que seria eterna e limpa. A ignorância é acreditar no símbolo. É acreditar que o seu cargo no LinkedIn te salva da morte. A lucidez, a maldita lucidez, é olhar para o vice-presidente e ver apenas um macaco de terno que vai ter um infarto e ser esquecido em 2 gerações. É olhar para a carreira e ver um jogo de tabuleiro infantil que a gente joga para não pensar no fim. Você vê a caveira por baixo da pele, o tempo todo. E é impossível levar o jogo a sério quando você sabe que o tabuleiro vai ser queimado no final. Então, se você se sente deslocado, se você sente que todo mundo sabe de um segredo que você não sabe, na verdade é o contrário. Você sabe o segredo que todo mundo está gastando rios de energia e dinheiro para esconder. Schopenhauer já dizia: a vida oscila entre a dor e o tédio. A maioria das pessoas foge da dor buscando prazeres rápidos, mas quem é lúcido, quem tem intelecto, cai no tédio. Mas não é o tédio de não ter o que fazer no domingo. É o tédio metafísico, o ennui, a náusea. É a sensação de que nada vale o esforço, porque o resultado final é sempre zero. É triste? É. É solitário? Pra caramba. Mas existe uma dignidade estranha nisso. Eu prefiro estar doente dos olhos com o Fernando Pessoa do que ser saudável e cego. Talvez seja a arrogância minha, talvez seja só o meu mecanismo de defesa, o meu jeito de sublimar o fracasso de não conseguir ser feliz com pouco. Pode ser, mas é o que temos para hoje. A gente não tem a bola de tênis amarela. A gente não tem o chocolate da menina. A gente tem a dúvida, a gente tem a angústia. Nós somos os guardiões do abismo. Alguém tem que ficar acordado vigiando o nada enquanto a humanidade dorme e sonha com deuses, paraísos e promoções na Black Friday. Esse é o nosso trabalho voluntário e compulsório. Não paga bem, não tem férias e o plano de saúde não cobre a terapia existencial. Então, se você faz parte desse sindicato de insones, deixa o like aí embaixo. Não é para engajar algoritmo, não é para ficar famoso. É o nosso sinal de fumaça. É o nosso aperto de mão secreto no escuro, para você saber que tem mais alguém acordado no meio desse hospício. Se inscreve no canal. A gente vai continuar cavando esse buraco até achar o fundo ou até a gente cansar e decidir apenas existir. Tenta desligar o cérebro um pouco hoje. Se der. Boa sorte. Tchau.